Então, muito boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo a esta segunda sessão do nosso ciclo de conferências sobre o pensamento social católico e o futuro da política. Eu gostaria de agradecer, em nome da Paróquia de São Nicolau, ao nosso orador de hoje, o professor Hugo Chelo, e também aos responsáveis do podcast Trivium, que colaboram connosco na divulgação destas conferências. Há 15 dias juntámos-nos aqui para ouvir o professor José Miguel Sardica, que nos falou sobre a história do pensamento social católico. O professor Sardica ajudou-nos a situar o pensamento social da Igreja como uma realidade encarnada nos tempos e nos desafios concretos de cada época, mas também como uma doutrina cujos princípios são intemporais. Falou-nos ainda de um pensamento que não é neutro, que toma posições sobre os grandes assuntos, mas que ao mesmo tempo se coloca sempre acima do jogo partidário, deixando espaço para a livre decisão das consciências crentes. Hoje queremos mergulhar novamente no pensamento social católico, desta vez para aprofundarmos os seus princípios. No Evangelho segundo São Mateus, Jesus fala-nos de um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e que a viu resistir ao assalto das intempéries. A segurança das nossas decisões, a solidez dos nossos critérios, dependem sempre da força dos princípios em que estão alicerçados. É-nos familiar, por isso, o clamor do salmista que pergunta, quando se abalam os fundamentos, que pode fazer ainda o justo? Por isso, vale a pena gastar tempo a aprofundar as razões e os fundamentos das coisas que pensamos. Para nos ajudar a fazer isto, temos hoje connosco o professor Hugo Chelo. O professor é licenciado em Filosofia pela Universidade Católica e doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais pela mesma universidade, onde de resto foi professor durante cerca de 20 anos. Escreveu, publicou e, sobretudo, ensinou com muita paixão e grande qualidade sobre os autores clássicos, Platão, Aristóteles, Cícero, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, mas também sobre os modernos pensadores neo-aristotélicos e comunitaristas, como Charles Taylor, Alasdair MacIntyre e o nosso querido Papa Bento XVI. Além disso, especializou-se também no estudo da doutrina social da Igreja, sobre a qual ministrou uma cadeira de mestrado. Eu tive a graça de ser seu aluno, privilégio que não esqueço, e lembro-me de o ouvir, desde a primeira aula, assegurar-nos que não se tinha a si próprio como um mestre, mas apenas como um aluno mais avançado. Senhor professor, para nós que estamos um bocadinho menos avançados, é uma honra e um grande gosto podermos ouvi-lo. Muito obrigado. Antes de mais, boa noite a todos. Agradecer o convite ao António, que teve a gentileza de me colocar nestes apuros. Tenho um agradecimento muito especial ao Padre Mário Rui pelo excelente acolhimento que tive aqui esta noite. Como disse aqui o António, estava a falar no passado, de facto, fui professor e durante alguns anos lecionei a cadeira de Doutrina Social da Igreja, quer a nível de licenciatura, em alguns casos, quer depois a nível de mestrado e doutoramento. E a questão dos princípios foi sempre uma das minhas matérias preferidas, diríamos assim. Por algo que viola um bocadinho o próprio entendimento dos princípios, mas o meu interesse era mesmo nas conexões teóricas que existem entre os princípios, as várias pontes, significados, a mútua implicação que os princípios têm entre si. Portanto, uma pessoa encantada com a teoria que está por trás e que subjaz à construção dos princípios e à articulação dos próprios princípios de doutrina social da Igreja. Digo que isto, começo assim precisamente, e estou a apresentar os princípios assumindo, e não estou errado, que a doutrina social da Igreja é uma espécie de corpus unitário que pretende, digamos assim, interpretar a realidade social de modo orgânico. E neste sentido, antes de começar a falar nos princípios, convém desde já realçar
que os princípios do que vos vou falar devem ser para qualquer norma de juízo, para qualquer valor evocado, para qualquer diretriz da ação, devemos sempre entender que eles mantêm uma íntima relação entre si. Isto é, por vezes podemos focar-nos só no entendimento, nas implicações, no significado do bem comum, mas isso não nos dá uma perspectiva abrangente, por exemplo, para as funções do Estado, se só evocarmos a noção de bem comum. Temos que depois convocar ao mesmo tempo o princípio da subsidiariedade. Isto é, há uma mútua implicação entre os princípios da qual não podemos dispensar sempre que analisamos as realidades sociais tal como a doutrina social da Igreja nos propõe. Segundo ponto a notar sobre estes princípios, em princípio, prende-se um pouco com a exposição que o professor José Miguel Sardica fez na semana passada. Estou a apresentar-vos aqui, ou irei apresentar-vos aqui, os princípios tal como eles se encontram sensivelmente articulados no Compêndio da Doutrina Social da Igreja, publicado pela Comissão de Justiça e Paz, e que a data de publicação foi, se não estou em erro, 2004. E, portanto, estou a apresentar-vos um corpus unitário, cá está, que lê de forma orgânica a realidade social, que lê de forma orgânica a realidade social, convocando estes todos os princípios, fazendo uma unidade doutrinal. Não nos podemos esquecer, e isso o professor Sardica já vi que realçou na semana passada, que estes princípios não nos chegam a todos ao mesmo tempo numa doutrina licenciada em 2004. Eles são fruto de um longo labor histórico, de uma tradição já plurissecular, diríamos assim. Isto é, para exemplificar, e com diferenças muito significativas, por vezes, quando estamos a falar da sistematização dos princípios entre várias encíclicas. Por exemplo, quando eu estou a falar do bem comum, a acessão de bem comum, o significado de bem comum, foi apurado sensivelmente na sua vertente personalista ali por volta de 1961, 63 e depois no Concílio, nas encíclicas Mater e Magister, Pacem in Terris e depois na Gaudium et Spes. Okay? Quando estou a falar, por exemplo, do princípio da subsidiariedade, embora o compêndio diga que ele está presente desde a primeira grande encíclica social, a Rerum Novarum, na verdade a sistematização do princípio só nos chega em 1931 na encíclica 40º ano. E assim acontece também com a solidariedade, princípio que está desde sempre, é sempre evocado, aludido nas várias encíclicas, mas cuja noção ou definição só fica consagrada em 1987 na encíclica Solicitudo Reis Socialis de João Paulo II. Portanto, quando estou a falar destes princípios é preciso tomar atenção, embora eles estejam agora todos organicamente interligados num compêndio, que eles são fruto deste labor histórico que já com mais de 100 anos do magistério da Igreja. Falar de princípios pode criar, de fundamentos, é isso, estamos a falar dos fundamentos da doutrina e pode criar aqui a ilusão de que estamos na parte teórica. Em certa medida, isso capta uma das funções dos princípios. Mas nós não nos podemos esquecer de uma coisa, acerca da natureza da própria doutrina social da Igreja. Que ela é também uma forma que a Igreja tem de evangelizar o social, de fazer ressoar a mensagem de libertação e redenção de Cristo no domínio social ao qual ela também não deve ser alheia. E neste sentido, quando estamos a falar da doutrina social da Igreja, estamos a entrar num âmbito muito específico. É claro que todas as realidades, e sabemos depois do Concílio isso fica estatuído, têm uma certa autonomia, ou uma autonomia legítima que deve ser respeitada. E neste caso a doutrina propõe princípios para uma vida social. Mas conjuga sempre isto com a sua missão evangélica e profética. E, portanto, em certa medida já ouviram, a partir também de João Paulo II, que realmente a doutrina social da Igreja, quando é produzida pelo magistério, ela, na verdade, o magistério não cria aqui nenhum celeuma tentando, ou de alguma forma, indo para além de domínios que não lhe pertencem.
Ao propor a sua doutrina social da Igreja, a Igreja o que faz, de facto, é continuar a sua missão espiritual para o domínio das realidades terrenas. Isto significa que, sendo inteiramente fiel à sua missão espiritual, desta missão, do cumprimento desta missão, flui, como diz o compêndio, uma luz, um encargo e uma energia que visa iluminar essa realidade, essa mesma realidade social. Portanto, na verdade, a Igreja não tem modelos a propor. Na verdade, a Igreja não visa recompor ou definir o tecido das relações sociais. Não visa exercer política, o poder político. Não visa, não tem questões técnicas ou não entra em questões técnicas. Não visa anular com a sua doutrina o pluralismo de opiniões dos católicos em matérias contingentes. Isto significa que a doutrina social da Igreja, como dizia João Paulo II, não pertence ao campo da ideologia, pertence ao campo específico da teologia e, muito concretamente, ao nível da teologia moral. Estando neste nível da teologia moral, ela cobre, e isto para a estrutura epistemológica da doutrina social da Igreja é importante, ela cobre estas três áreas que a constituem no seu eixo principal. Isto é, ela cobre, enquanto teologia moral, o nível fundante das motivações, diretivo das normas e deliberativo das consciências. Isto significa que a doutrina social da Igreja propõe princípios de reflexão, normas de juízo, diretrizes de ação. Estes princípios não são meramente teóricos. Era aqui que eu queria chegar com esta conversa toda. Não são meramente teóricos. Eles são os principais parâmetros de análise e exame da realidade política, social, política, económica, com certeza. Mas eles visam também orientar o comportamento cristão para transformar a sociedade de forma a espelhar a verdade que vem do Evangelho acerca do homem e da sua missão temporal. E, portanto, eles têm uma função. Por isso é que eu comecei por dizer, não estamos só num domínio teórico. Estamos num domínio teórico, prático. Teórico-prático. É no sentido indicado por estes grandes princípios que se deve orientar o pensamento cristão para as, diríamos assim, diversas áreas da vida social. Ora bem, estes princípios, estamos a nível dos fundamentos, disse ali o António, é de verdade, estamos mesmo a nível dos fundamentos. O compêndio tem uma forma delicada de nos dizer que eles têm um sentido geral e universal. Ou seja, eles aplicam-se a todo o nível das relações da vida social, aquelas que se desenvolvem a nível imediato, direto, aquelas que são mediadas pela política, pela economia ou pelo direito. Das suas características também podemos apanhar a ideia de permanência no tempo e universalidade de significado. Cá está, primeiro parâmetro de análise e exame das realidades sociais e principais eixos de orientação do agir cristão em conformidade com aquilo que é por eles indicado. E, portanto, estamos a nível dos fundamentos, de facto, da estruturação mais básica, de onde irão derivar, cá está, os critérios e as normas para discernimento, e depois, diretrizes da ação. Há também uma tentação muito grande de dizer que a doutrina social da Igreja, sempre que se pronuncia sobre, dá sempre umas respostas vagas, nunca, de facto, não entra em questões técnicas, mas às vezes há diretrizes de ação muito concretas e muito específicas, que se alicerçam precisamente nesta estrutura indicada pelos princípios. Quase aposto que todos os que estão aqui os sabem de cor. Não. Quantos princípios? Quase me atrevo a entrar em diálogo. Quantos princípios? 6. Sendo o primeiro. Certo, está na ordem do elencar dos princípios. Sim, bem comum? Não. Vamos aqui por partes. Primeiro princípio. A dignidade inalienável da pessoa humana. Okay? Este é o princípio que serve de fundamento a todos os outros. O compêndio diz isto, claramente.
Depois vai-nos, já irei depois tratar em pormenor cada um, depois vai-nos dizendo, organizando assim, o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade assentam neste primeiríssimo princípio da dignidade da pessoa humana. E depois vão aparecer mais dois, que durante muitos anos a sua estruturação no elenco e na articulação dos princípios era um bocadinho duvidosa. O compêndio organiza-os assim, do bem comum, das múltiplas implicações do bem comum, uma delas é o destino universal dos bens da terra. E quando apura a subsidiariedade, o compêndio diz, consequência da subsidiariedade é também a participação. Na verdade, parece que temos um primeiro princípio, o da dignidade da pessoa humana, 3 diretamente ali fundados, bem comum, subsidiariedade e solidariedade, e depois, em articulação com estes, o destino universal dos bens e a participação. Portanto, na orgânica, tal como o compêndio nos apresenta, é assim que eles nos aparecem quase em cascata, diríamos assim. Problemas, antes de começar, já há um problema de interpretação. Quando nos é apresentado esta implicação do bem comum, ou seja, o destino universal dos bens da terra, o texto diz-nos qualquer coisa como o uso comum dos bens, que deve ser acessível a qualquer homem para o seu pleno desenvolvimento, para o desenvolvimento de cada pessoa e de todas as pessoas, é o primeiro princípio da ordem ético-social cristã. Fica confuso para quem quer encontrar aqui uma articulação e uma hierarquia, perceber como é que esta implicação do bem comum, ou seja, que parece estar na dependência do significado do bem comum, agora aparece também como primeiro princípio da ordem ética social. Okay? No fundo, parece ser um desdobramento mais amplo, com consequências mais amplas em termos éticos e sociais, do princípio do bem comum. Lá irei. Primeiro, dignidade da pessoa humana. Não se esqueçam de uma coisa. É assim que se começa sempre em todo lado, que é a noção de pessoa. Todos nós somos pessoas. Nós somos pessoas e a noção de pessoa é uma noção analógica. Isso significa que somos pessoas à imagem de outra coisa que é integralmente pessoa. Isto é, o homem é imago Dei. É assim que se começa. É dizendo que o homem é precisamente criado à imagem e semelhança de Deus e é daí que deriva a sua inegável dignidade. Dizer isto é já construir um pouco o que se vai dizer sobre as várias dimensões da... Dizer só isto também, acho que qualquer crente conseguiria rapidamente articular. O que segue em seguida, isto acontece no desenvolvimento, ou num pequeno esboço antropológico da Gaudium ex Spes logo no início, e que depois também é desenvolvido no compêndio, é o desenvolvimento de um conjunto de dimensões. O compêndio chama-lhe perfis, que definem aquilo que é a pessoa ou o entendimento católico da pessoa humana. Este entendimento, ou estes perfis, visam, anunciar aquilo que é a visão sobre a pessoa, isso não há a mínima dúvida, mas também, e isso acontece na Gaudium ex Spes, em 65, e acontece agora no compêndio, denunciar concepções parciais ou unilaterais daquilo que é o entendimento de pessoa e que podem ser divulgadas por toda a parte do mundo, diríamos assim. Digamos que, entre os vários perfis, a pessoa é, antes de mais, apela-se para a igual dignidade de todos os homens, precisamente na sua relação e orientação para Deus. Depois, a perfila ou a noção de unidade. Cada pessoa é una. Isso significa, quer para o compêndio, quer para a Gaudium ex Spes, unidade de corpo e alma. Através do corpo, o homem sintetiza todos os elementos do universo criado, mas também em si reconhece a existência de uma alma espiritual e não se engana com ilusões falazes quando a reconhece. Aliás, na verdade, a Gaudium ex Spes até diz isto de forma bem mais... Os compositores do esquema 13 da Gaudium ex Spes, na verdade, até lhe deram aqui uma tonalidade poética, apesar do homem ser ao mesmo tempo corpo
e alma, e é na unidade entre ambos que o homem se define enquanto pessoa. Na verdade, é pela, e dão-lhe aqui uma tonalidade agostiniana, já que o António chamou isso à colação, dão-lhe uma tonalidade muito bonita, em que dizem: não se engana o homem quando se considera não simples parcela da natureza ou um elemento anónimo da cidade dos homens. Pela sua interioridade, ele excede o universo. E é essa profundidade que ele descobre quando regressa ao seu coração, onde o espera Deus, que perscuta os corações e, sobre o olhar de Deus, decide o seu próprio destino. Esta forma de que é através da alma espiritual que o homem se singulariza e se determina, que nos permite fazer aqui uma ponte para um segundo perfil, o da singularidade. Estava aqui, quando passei por cá, passei ali pelo... Quando eu digo velhinho, digo respeitoso. Livro do António Reis Rodrigues, Pessoa, Sociedade, Doutrina Social da Igreja, Pessoa, Sociedade e Estado, reeditado pela Princípia, na altura pela Rei dos Livros, para tentar ver sempre este significado de sociedade, realização de uma essência numa existência única, não reiterável. Era assim que eu me obrigava a decorar o que significava singularidade e obrigava os meus alunos, pobres, desgraçados, a decorar a singularidade. Sim, a realização de uma essência única numa existência não reiterável. Isto significa que cada homem é singular porque Deus o criou assim e o quer assim. E o compêndio toca num ponto aqui também importante que não estava antes. O homem deve ser entendido como subjetividade, isto é, como centro de atos voluntários e conscientes. E é na realização destes que ele se efetiva e realiza a sua singularidade ao longo da história. Isto é, realiza a sua história singular. É querido por Deus, criado por Deus como singular e realiza-se assim enquanto singular. Atenção, que o compêndio depois tem este cuidado. Chamado a realizar-se na sua singularidade através de atos dos quais o homem se autopossui e se autodetermina, estes atos conscientes e livres emanam da sua personalidade, ou seja, mesmo que eles faltem, a dignidade da pessoa não se vê afetada enquanto tal. Portanto, a noção de dignidade humana, podemos depreender a partir daí, é uma noção que, em termos filosóficos técnicos aborrecidos, se chama categorial, ou seja, é absolutamente ineradicável, diríamos assim. Ora bem, a partir desta singularidade a gente já pode fazer, a partir da singularidade e a partir da unidade corpo e alma, já se consegue denunciar, esta foi a parte do anúncio, agora vamos para a denúncia, um conjunto de concepções parciais. Isto é, quando falamos de unidade corpo e alma, então podemos denunciar como unilaterais ou parciais todas aquelas visões que entendem o homem a partir de uma perspectiva puramente espiritual desencarnada ou materialista, que vê a alma e o espírito como mera emanação da matéria. Nem espiritualismo desencarnado, nem materialismo que considera toda a questão espiritual uma questão de mera fantasia ou quimera. Por outro lado, esta singularidade põe-nos precisamente aqui no foco de uma daquelas frases que está sempre a aparecer. É esta singularidade que estrutura aquela percepção que a doutrina repete várias vezes, dizendo que o homem é, na vida social, sujeito, fundamento e fim de toda a vida social. É precisamente através dessa singularidade que podemos entender que, em caso algum, o homem, a pessoa, pode ser instrumentalizada por qualquer tipo de projeto, atendendo mesmo aos projetos da bem da comunidade do presente ou do futuro. Todo este ónus que possa ser lesivo dos direitos da pessoa, em certa medida, diríamos assim, viola esta percepção de que cada homem é um fim em si mesmo, precisamente devido a esta singularidade que o define, diríamos de outra forma. Singularidade também não é tudo. Sim. Na verdade, há uma noção que é de transcendência, que é evocada várias vezes em manuais e no compêndio,
E isso significa que toda a pessoa humana é, num palavrão, numa expressão, aberta ao horizonte ilimitado do ser. Isso significa que esta tríplice relação que pode manter com a natureza, domínio sobre a natureza, orientação para Deus e orientação para o outro, desemboca num perfil que aqui é importante realçar, o da sociabilidade, como uma das dimensões essenciais da pessoa humana. Sociabilidade, esta, pode ser entendida de duas maneiras. Cada homem é sociável por, essencialmente, duas ordens de razões. Porque precisa dos outros para viver. Essa é a primeira, de facto. E dois, porque precisa dos outros para se aperfeiçoar. Aristóteles responderia, claro que sim. O homem precisa dos outros e é sociável. É um animal político, na verdade, porque precisa de viver e porque precisa de viver bem. Os outros estão lá, quer para me suportarem naquilo que é necessário para eu viver, mas também eu preciso dos outros para me aperfeiçoar. Sendo que esta noção de aperfeiçoamento, ou esta perfectibilidade que também está associada à pessoa humana, deriva não só de viver bem, ou seja, de ter à sua disposição um conjunto de bens que permitem ao homem aperfeiçoar-se de acordo com os seus critérios, as suas preferências, etc., mas a perfeição cristã não está só nisto, está também na capacidade de se tornar dom para o outro. Portanto, precisamos dos outros para viver e precisamos dos outros, de certa medida, para nos doarmos, para nos aperfeiçoarmos. E isso é importante depois para fórmulas mais elevadas, como diz o compêndio, de sociabilidade. O Papa Bento XVI tinha uma expressão muito engraçada na forma como via a relação, isto estava no Caritas in Veritate, a relação entre as pessoas do dar. O dar para ter, dizia ele, parece ser a fórmula que tutela a relação do homem no domínio do mercado. O dar por dever é aquilo que parece tutelar a relação do homem com o Estado, diríamos assim. E o doar-se, ou dar-se a si, é aquilo que, digamos, define a especificidade daquilo que é o contributo cristão para o domínio da sociedade. Neste sentido, esta sociabilidade, precisamos dos outros para viver, e temos os outros, e estamos em dívida para com os outros, para aquilo que contribuíram, para aquilo que nos deram. Okay? É o que permite, juntando singularidade e sociabilidade, dizer o seguinte: de facto, uma das perspectivas parciais e unilaterais é aquele que vê o homem apenas como uma célula de um organismo social, reconhecendo-lhe, na melhor das hipóteses, um papel funcional. São as concepções organicistas da comunidade política, em que o homem é apenas um polo de várias relações e que se esgota na sua funcionalidade. Fórmulas coletivistas, etc., etc., baseiam-se nesta concepção organicista. Por outro lado, o homem também se deve aos outros. E o compêndio utiliza uma expressão muito interessante. O homem também não pode ser visto ou entendido como absoluta individualidade. Como se as suas características essenciais dependessem mais dele do que dos outros. Isso significa os outros constituem-me no núcleo daquilo que eu mais profundamente sou. Ou seja, a relação com o outro é-me constitutiva. Nas éticas da autenticidade é que temos um eu interior, bem lá no fundo, que eu devo saber expressar para me poder realizar enquanto ser humano. E esse eu é um núcleo individual, intocável. Aqui o que se está a dizer é, essa singularidade existe, mas ela é também constituída por um conjunto de heranças que se sustentam nas relações com os outros. Na verdade, o que estamos aqui a assistir, quando estamos a falar da dignidade da pessoa humana, ou da concepção e das várias dimensões da pessoa, começa a emergir uma concepção personalista comunitária, diríamos assim, as duas a par uma da outra, que se contrabalançam neste entendimento que tenta evitar concepções estritamente individualistas ou concepções estritamente coletivistas ou organicistas, como eu estava aqui a referir. De todos estes perfis, fica alicerçada aquele entendimento de pessoa onde, por sua vez, se fundamentam os próximos princípios, diríamos assim, o do bem comum, o da subsidiariedade e da solidariedade.
Se me permitem, vou tentar fazer o seguinte, expô-los um pouco, estes 5. Vou tentar demorar mais algum tempo na subsidiariedade, porque é um bocadinho complexa. Vou aludir brevemente depois ao destino universal dos bens e à solidariedade, até porque, apesar de tudo, são um pouco mais fáceis. O primeiro, o que enunciaram aqui na sala, o bem comum. Okay? Bem comum. O compêndio apresenta uma definição da Gaudium et Spes que, na verdade, deixa foi uma escolha que eu não considero a mais feliz de todas. Está lá, conjunto de condições de vida social que permitem aos seus membros e grupos atingir mais fácil e plenamente a perfeição. Membros e grupos não estão a referir aqui o aspecto essencial. É que o bem comum, na verdade, não é o bem só de um todo social. Aquilo que eu disse atrás sobre a pessoa humana é que cada pessoa humana constitui ela própria um todo, um universo. Ora bem, a outra fórmula da Gaudium et Spes, que não foi escolhida pelo compêndio, não nos cria qualquer dificuldade em saber qual é o verdadeiro fim da vida social, porque integra a noção de pessoa na sua própria definição. Isto é, bem comum é o conjunto de condições da vida social que permite que, e a palavra-chave, as pessoas, as famílias e os grupos atinjam mais fácil e plenamente a perfeição. Na verdade, não há uma contradição entre o bem comum, ou seja, o bem do todo, e dizer que isto é o fim da vida social e dizer que a pessoa é o fim da vida social. A própria noção de bem comum chama para o seu interior a noção de pessoa, tornando as duas articuláveis entre si. A pessoa é e continuará a ser o sujeito, o fundamento e fim da vida social, ao mesmo tempo que o bem comum. Porque o bem comum são o conjunto de condições que permitem às pessoas atingir, realizar a sua própria perfeição. Nesse sentido, elas englobam um conjunto de condições muito vastas. Ela não é... Isto é quase uma forma constante de dizer... O bem comum não implica nem significa a soma de todos os bens individuais. É sempre assim que se aparece. Não é apenas uma soma de vários bens individuais. O bem comum é comum porque só em conjunto todos o podemos alcançar e, quando alcançado, deve reverter em benefício de todos. Todos devem contribuir, e não é só um devem, é têm de contribuir para o bem comum ser alcançado. Componentes essenciais do bem comum. Compêndio dá-nos alguns exemplos, para já uma gama vasta de direitos das pessoas, mas algo mais concreto como paz pública, proteção do ambiente, ordem jurídica. Isto precisa, de facto, paz pública, se calhar será um dos mais evidentes, e até a proteção do ambiente, implica de que todos nos esforcemos, todos possamos contribuir para que isto possa ser alcançado. Todos, não temos só um dever. É necessário todos contribuirmos para que a plenitude destes bens depois esteja disponível para todos. E, portanto, não se trata de um conjunto também, isto não é a doutrina, mas é uma coisa que os comunitaristas me chamavam a atenção, e o António fez o favor de chamar comunitaristas aqui para os comunitaristas norte-americanos, o McIntyre e o Taylor. Também não se trata tão só de um conjunto de bens convergentes. Isto é, não é apenas aquele leque de bens que a sociedade nos disponibiliza, que todos podemos usufruir e que depois podemos retirar de lá os benefícios para usufruirmos em particular. Não, o bem comum tem de ser vivido, a persecução do bem comum deve contar com o contributo de todos, quando alcançado deve beneficiar todos e, precisamente, beneficia este tipo de relação que se estabelece entre os elementos da própria sociedade. É um bem em vista das pessoas e da relação entre elas. Não é algo que possa ser usufruído depois em exclusividade, como eu posso retirar e depois usufruí-lo em privado. Exige e pede, pela sua própria definição, zelar, contribuir para o bem de todos enquanto tal e deve ser usufruído dessa forma, diríamos assim, comunitária. Outro aspecto importante é o seguinte: o bem comum é um bem árduo, isto é, difícil de atingir, porque exige de todos os membros da comunidade uma disposição muito particular, a de promover o bem do próximo como se fosse o seu.
O bem comum não se atinge apenas de forma espontânea. Cada um zelando pelos seus próprios interesses, automaticamente o bem comum aparece realizado. Não. Exige uma disposição firme e perseverante de atuar em vista do bem do próximo como se fosse o seu. Quando eu digo uma disposição firme e perseverante, e agora dou já o passo para o lado, já estou a falar de uma virtude. Já estou a falar de um outro princípio. Foi assim que João Paulo II nos definiu a solidariedade. Não é um enternecimento vago pelos males sofridos por pessoas próximas ou mais distantes. Não. É uma disposição firme e perseverante de atuar sempre em prol do bem comum, tomando como digamos assim, um eixo norteador da nossa própria ação. Esta solidariedade, agora dou aqui este passo para a solidariedade, na verdade significa várias coisas. Ela é uma solidariedade quase factual. Isto significa, em primeiro lugar, solidariedade significa, e é assim que está de forma muito inteligente o compêndio a apresentar, ela interdependência entre as pessoas. Interdependência factual. É factual que no nosso mundo as pessoas tornam-se cada vez mais interdependentes e as suas relações cruzam-se com maior frequência. Segundo facto, no mundo de hoje, cada vez mais temos consciência desta interdependência. Apesar desta interdependência e desta consciência, persistem desigualdades. Logo, a solidariedade factual, ou seja, a interdependência entre todos os homens, deve merecer em reflexo o compromisso moral digamos assim, de promover o bem do outro. E é neste sentido que a solidariedade é, ao mesmo tempo, uma virtude moral que deve inspirar como princípio crucial o comportamento das pessoas em sociedade e, dois, um princípio institucional, diríamos assim, que deve informar a forma como as nossas instituições se organizam, operam, etc, etc. Voltando ao bem comum, cá está. Dizer que o bem comum é um bem árduo, porque exige esta disposição particular, está a dizer que exige a solidariedade como virtude principal para o promover enquanto tal. Outro aspecto, e aqui realmente como tinha referido, no destino universal dos bens, basicamente é dizer-nos que, como disse, um dos primeiros princípios de toda a ordem ética social cristã, o do uso comum, deve ter prioridade sobre qualquer intervenção humana, sobre a propriedade, sobre as leis de comércio livre. Elas estão sujeitas a esta noção de um uso comum de todos os bens. O uso comum de todos os bens não significa que as coisas estão à disposição de todos. Para que se dê atuação deste uso comum, deve intervir sempre uma regulamentação. Isto é óbvio que a propriedade privada é boa e legítima. Não podemos esquecer que o uso que damos à nossa propriedade deve ter em vista um conjunto mais amplo e não só. Os argumentos, na verdade, são de Aristóteles. Okay? Na política, porque é que é necessária ou legítima a propriedade privada? Bom, a propriedade deve ser privada e o uso deve ser comum. São Tomás de Aquino, depois na Suma Teológica, vai apanhar estes argumentos de Aristóteles, organizando-os da seguinte forma. É importante a existência de propriedade privada e ela traz mais benefícios por três razões. Cada um é mais solícito a gerir o que é seu. A administração dos bens é mais ordenada e a paz pública é mais facilmente mantida através de um regime generalizado de propriedade privada. Isto não significa que depois o uso que se dê à propriedade deva apenas reverter em benefício próprio. É devido ou deve ser posto, cá está, em comum, diríamos assim. Do mesmo modo, neste parágrafo sobre o destino universal dos bens, faz apelo a uma dos modos, se calhar, mais conhecidos da doutrina social da Igreja, que é a da opção preferencial pelos pobres. E a questão, e está intimamente conectada com este princípio do destino universal dos bens. Isto significa que cada um tem o direito aos bens necessários para o seu pleno desenvolvimento. E esta questão é particularmente importante porque,
Precisamente nesta opção se fundamenta a prática, como diz o compêndio, a prática comum, tradicional da esmola para com os pobres. E o compêndio alerta que muitas vezes a questão da esmola deve ser entendida no âmbito da justiça. Dito de outra forma, como os padres conciliares, digamos assim, frequentemente referiam, que não se dê como dom de caridade aquilo que já é devido ao outro a título de justiça. Isto é, há uma relação, isto ainda era outro assunto, arquitetónica entre justiça e solidariedade. A solidariedade deve atuar zelando pelo bem do próximo, sem dúvida, mas deve contar com esta virtude obreira, que é a justiça que dá ao outro aquilo que é seu, ou seja, o seu direito. As duas devem confluir na promoção daquilo que é o bem do próximo, como se fosse o meu, e, portanto, do bem comum. Aqui, justiça não é um princípio. Eu estou a dizer é que, a partir do princípio do destino universal dos bens e o direito daquilo que é devido ao outro, se fundamenta esta ideia de justiça que nos permite fundamentar um dever de dar ao outro aquilo que já é seu e que apenas por questões de administração das coisas humanas pode não estar a chegar ao seu destinatário. Mas, portanto, justiça como princípio, como valor derivado do princípio do destino universal dos bens e solidariedade, devem as duas conjugar-se para satisfazer a noção do bem comum ou a noção do bem do próximo, como se fosse o meu. Ora bem, como estamos de tempo? 15 minutos. Vamos lá embora. Subsidiariedade. Ainda por cima disse logo que este era difícil. É que é mesmo difícil de explicar. Porque subsídio, ajuda. E quando falamos de ajuda, para quem já tem algumas noções de subsidiariedade, o que eu vou começar a dizer é capaz de chocar. Significa mesmo que as comunidades maiores têm o dever de ajudar as menores a assumir as suas funções e responsabilidades. Significa, pois, apoio, auxílio e incremento. Isto é, uma capacitação. Porquê é que eu comecei a dizer isto? Porque quem sabe alguma coisa da subsidiariedade sabe, há algures que na relação entre grupos intermédios, sociedade civil e Estado, o Estado se deve abster, certo? De facto, tem esta dupla implicação. O princípio é-nos apresentado, não é bem uma definição sistemática, é-nos apresentado na 40º ano, com Pio XI, dizendo qualquer coisa assim. O contexto era de preocupação, o desaparecimento das várias agremiações, portanto, aqui no final dos anos 20 e aqui início dos anos 30, o desaparecimento das várias agremiações e o problema que o pontífice via de que o Estado estava a assumir demasiadas funções que pertenciam precisamente a estes grupos intermédios. E começava a detectar que quando o Estado começa a ocupar todas essas funções, acaba por não conseguir cumprir aquilo que lhe compete em primeiro lugar, diríamos assim. E então diz-nos assim como é injusto subtrair ao indivíduo aquilo que ele consegue realizar com a sua iniciativa e trabalho, para o passar para uma comunidade, assim também passar de uma comunidade menor para uma comunidade maior, aquilo que as menores conseguiam realizar é uma injustiça, uma perturbação e um grave dano da ordem social. Portanto, na verdade, não há um princípio de liberdade atuando em primeiro lugar ou em primeira instância quando estamos a falar de subsidiariedade. É um princípio de boa ordem social. Ponto 1. A subsidiariedade tem aplicação em todos os domínios da vida social. Todos. O menino consegue planear o seu calendário de estudos sem intervenção da autoridade paternal, então deve fazê-lo. Não deve transferir para os pais o planeamento dos seus estudos e o calendário dos seus exames. A família é capaz de educar o menino a comer à mesa, então não deve ser a escola a fazê-lo. E assim sucessivamente. Trata-se de um princípio que nos dá uma hierarquia de responsabilidade, aí é que está,
uma hierarquia de responsabilidade que deve ser mantida ao mais baixo nível possível, assim seja capaz o indivíduo, a família, o grupo e por aí adentro poder cumpri-la. Okay? Portanto, na verdade, a boa ordem social significa que as comunidades, a pessoa, em primeiro lugar, depois a família, depois os grupos, etc., etc., assumam as responsabilidades que lhe competem de acordo com as competências que têm, diríamos assim. E é isto o princípio da boa ordem. Quando começamos a passar para um nível superior aquilo que pode ser cumprido com a iniciativa de trabalho a um nível inferior, injustiça, em primeiro lugar, perturbação e grave dano da ordem social. Ora, como já estão a ver, aqui isto implica que as comunidades maiores, agora, Estado em relação à sociedade civil, de facto, apoie naquilo que ela precise, que dê a ajuda necessária, mas também um dever de abstenção, que deve sair quando não é necessário. Digamos que, a noção de subsidiariedade coloca-nos então perante uma noção de Estado que não aparece muito. O Estado é necessário. É, no fundo, o que a doutrina social da Igreja diz. É necessário quando? É necessário quando, nas suas funções, que não podem ser cumpridas por comunidades, eles desempenham, é absolutamente necessário. Isto é, em questões de paz pública, ordem jurídica, proteção dos direitos, ele é absolutamente necessário. Em todas as outras funções que a sociedade civil, grupos, famílias e pessoas podem desempenhar por si, ele é apenas relativamente necessário. Ou seja, deve apoiar estas comunidades a assumirem as suas responsabilidades, a sua iniciativa. É daqui que se pressupõe que estas comunidades tenham um espaço vital, liberdade e autonomia. Se não o tiverem, não podem cumprir as suas funções. O Compêndio diz isto de uma maneira muito engraçada. A razão pela qual se impõe a subsidiariedade é porque cada pessoa, cada família, cada grupo tem um contributo original a dar para o bem comum. Se o Estado vai lá absorver essas competências, guardando-as para si, então ele impede mesmo a realização do bem comum. Ele impede que este contributo original que cada instância intermédia pode dar se realize e se concretize. Uma pausa. Há um filme muito bonito que eu quero recomendar. Já utilizei este exemplo uma vez, também há muitos anos atrás, numa galáxia muito longínqua, e que é de uma realizadora japonesa, que é Naomi Kawase. Em tradução é Esplendor. E é uma história engraçada porque o tema principal do filme não é este, mas é uma rapariga cuja função é fazer uma espécie de audiodescrição de filmes para cegos. Portanto, os diálogos nos filmes acontecem, naturalmente, isso ela não tem que traduzir, mas ela tem que traduzir o ambiente onde eles decorrem, para que os cegos possam perceber o que está a passar na narrativa do filme. E logo no início, a coisa é muito engraçada, e já vou chegar à subsidiariedade aqui, que ela faz uma descrição muito exaustiva de uma determinada cena, e pronto, lá estava a fazer um teste, e os vários cegos foram lá dizendo, não, está muito bem, e há um que diz assim, não, eu acho que as suas palavras são tão abundantes e tão excessivas que na verdade só atrapalha. E é a coordenadora do projeto que diz uma coisa interessante. Olhe, tem que começar a moderar mais as palavras, tem que começar a escolher mais e usar menos palavras. É que os cegos têm uma imaginação prodigiosa. E quando as palavras ocupam todos os lugares disponíveis, a imaginação deixa de funcionar. Querem um paralelo? É assim que o Estado, se ele vai ocupar todos os lugares disponíveis, as energias da sociedade deixam de funcionar. É assim que se mantém a sociedade, os grupos, as famílias, na sua dependência. Ora, o Estado, aplicando o princípio da subsidiariedade à relação do Estado com a sociedade, ele, na verdade, deve apoiar para, mais rapidamente, se poder abster, sair. E deve abster-se para, quando for necessário, apoiar. Nunca ninguém acredita bem nesta dinâmica da subsidiariedade, mas é esta que está aqui a ser sugerida. É que o Estado tem esta função mais elástica. Deve poder apoiar, isto é, estou agora a falar
em conexão com a subsidiariedade da função supletiva do Estado. Subsidium, na verdade, aponta para linguagem militar, não sei se se viu isto. Eram as tropas de reserva no exército romano que, em casos de exceção, davam um apoio quando as primeiras fileiras não conseguiam cumprir a sua missão. No fundo, a supletividade é isto. Quando a sociedade não estiverem, os seus grupos não estiverem em condições de assumir as suas responsabilidades, o Estado deve atuar. E deve atuar, atenção, em casos excepcionais e por um período limitado, e a ajuda deve capacitar estas comunidades a assumir o mais rapidamente possível a iniciativa. Por isso é que eu digo que o Estado se deve ajudar para imediatamente, logo que possível, se poder abster. Bem, não há liberal que acredite sequer nesta ideia, porque cada vez que o Estado abocanha uma dimensão, depois já não sai, já não volta para trás. Mas o princípio de subsidiariedade apresenta esta noção mais elástica de uma função de boa ordem que deve competir, de facto, que deve competir ao Estado. Consequência da subsidiariedade é a participação. Não há uma definição. Ela é a noção que aparece no compêndio, ela é muito apurada a partir do juízo articulado de centésimos anos sobre a democracia, do Papa João Paulo II. Não há bem uma definição consagrada, mas, na verdade, o compêndio diz-nos que a participação é, nem mais nem menos do que um conjunto de atividades que o cidadão, enquanto indivíduo ou associado com outros, diretamente ou por meio de representantes, através das quais contribui para a vida cultural, económica, social e política do seu país. Nesta apresentação da participação, o compêndio não vai muito mais longe. Apenas, a partir da definição, vai, no fundo, realçar que é uma das maiores aspirações do cidadão em democracia, um dos pilares da existência do regime democrático, e depois começa a denunciar um conjunto de percepções sobre a participação que considera ou unilateral ou apenas parcial. Participar publicamente, vendo a arena pública apenas como terreno de negociata para zelar pelo seu próprio bem. Ora, aí está uma forma, digamos assim, incorreta de participação. Ou a completa desafeição por aquilo que é o domínio público, ou reservar a participação apenas à praxe eleitoral, ou até muitas vezes abster-se dela. Okay? Isto, no fundo, são denúncias sobre formas insuficientes ou parciais de participação no domínio social e político. Alerta também, depois, para fórmulas e para regimes onde é negado à partida o princípio ou a noção de participação, onde ele é formalmente reconhecido, mas, na verdade, não se geram as condições para que ele possa ser, de forma eficaz e plena, exercido. E, por fim, aquelas situações, diria Tocqueville, compatíveis com o regime democrático, em que o gigantismo, é mesmo assim a expressão que lá está, do aparelho burocrático, impedem que o cidadão seja uma voz ativa na gestão da coisa pública do seu país. Para procurarmos mais alguma noção, desenvolvimento sobre questões de participação, temos que nos deslocar e sair da parte que o compêndio reserva aos princípios. Venho aqui só para vos provocar, de alguma forma. É procurar, no final do concílio, um conjunto de capítulos dedicados à espiritualidade do cristão leigo e a sua modalidade de participação no serviço à pessoa, no serviço à cultura, no serviço à economia e, por fim, no serviço à política. Ora bem, eu vou tentar conectar esta noção de participação com este serviço à política no contexto da participação do cristão laico. Os pontos do compêndio acerca desta participação do serviço à política, 565 a 574. Bom, para dizer que o serviço à política é uma expressão qualificada do serviço ao outro. E o compêndio dá uma série de guidelines logo sobre aquilo que deve ser realizado. Para o cristão que se empenha na política, há aqui algumas orientações que ele deve ter sempre em atenção. E agora lá vêm os princípios.
querem ver da solidariedade, subsidiariedade e bem comum, no fundo, a promoção ou a persecução do bem comum num espírito de serviço. A promoção da justiça com particular atenção às situações de pobreza e de sofrimento. Deve ter atenção à autonomia das realidades terrenas, o princípio da subsidiariedade e a promoção do diálogo e da paz no horizonte da solidariedade. São, assim, as cinco grandes orientações que se dão para nortear, digamos assim, o compromisso do cristão na política. Depois, passa-se logo para um raciocínio que estava-se mesmo à espera, digamos assim. Se há área, âmbito, onde o cristão deve atuar, é na qualificação moral da vida política. Querendo isto dizer, deve elevar os padrões morais da vida política e deve promover todas as condições necessárias para que estes possam, de alguma forma, ser cumpridos. É zelar pelo melhoramento, pelo aprimoramento, da vida moral em política, não significa imediatamente uma espécie de confessionalismo moral sobre qualquer coisa. Não. É este serviço que se presta ao homem e à pessoa, tentando melhorar o ambiente moral da sociedade em que ele vive. Claro, função clássica, diríamos assim, do domínio político. O que eu estava logo à espera, e a promessa é que, para além de melhorar a qualidade moral do ambiente político, é que a segunda questão fosse sobre a preparação que um católico deve ter, que um cristão deve ter, quando vai para a política. E quando eu vi esta frase lá, pensei, estamos a falar das condições morais para a realização da própria função política. Há uma pequena desilusão, porque o compêndio foca toda a sua atenção depois deste desempenho no serviço à política em regime democrático. O que aponta aí deve apreciar o sistema da democracia, é o raciocínio de centésimos anos. A Igreja vê com simpatia o sistema da democracia enquanto possibilita a escolha dos governantes, a fiscalização dos governantes, a sua substituição pacífica, Estado de Direito, reta concessão da pessoa, isto está lá. Uma diretriz muito concreta, precisamente sobre isto, não deve participar em grupos ocultos de poder que visam conquistar o poder através de uma subversão das legítimas instituições. É uma coisa que aparece logo assim, numa conexão com o serviço, com a apreciação da democracia. E depois, a realização do bem comum num espírito de serviço e o exercício de cargos que exijam a autoridade, contando ou congregando a vontade dos cidadãos num espírito de liberdade. Pronto, está tudo relacionado com a questão do regime democrático. Estava à espera de virtudes, vêm quase a seguir. Precisamente para dar atuação aos valores que devem nortear a vida social, aquilo que se exige ao católico é discernimento. O discernimento atento era uma expressão que ficou celebrizada na Carta Apostólica 80 Adveniense, quando havia a relação entre que possibilidades ou que vias e que compromisso político é possível ao cristão com as várias ideologias. E o Papa lá ia falando, claro, hoje em dia já há socialismos mais moderados. Estamos a falar em 1960, 80 Adveniense, para 1900 e agora? Agora foi-se. 1971. Portanto, já há socialismos moderados, o Papa vai dizendo que sim, há socialismos moderados, mas cuidado com a ligação às ideologias de base que têm uma concepção errónea acerca da natureza do homem, da sua liberdade, da coletividade, etc, etc. Também o liberalismo o liberalismo económico já tem novas formulações que o tornam mais moderado, e o Papa vai dizendo, cuidado, sim, é verdade, já tem menos ganga ideológica, mas é preciso discernimento atento. Era a expressão-chave para as duas ideologias. Algum compromisso é possível, mas este discernimento é necessário. Discernimento é trazido aqui para uma das questões fundamentais. Reconhecer a verdade e os valores e sabê-los, aplicá-lo na prática. Deve, para isso, o cristão ter um conhecimento adequado daquilo que é o contexto onde eles devem ser aplicados, fazendo uso das ciências sociais e outros instrumentos adequados. E, a partir desse conhecimento do concreto, através de uma reflexão sistemática acerca do Evangelho
com o auxílio da doutrina social da Igreja, saber como aplicar. Na verdade, esta aplicação, um reconhecimento teórico daquilo que é a verdade ou o valor, e o sabê-lo colocar na prática é a função clássica de uma virtude, a prudência. E a prudência, não nos podemos esquecer, tradição aristotélico-otomista, é a virtude do governante por excelência. É a virtude do governante por excelência. É um reconhecer o bem a promover e saber, em cada situação particular, contextual, concreta, como aplicar. Como levar a verdade da teoria à prática e como a aplicar em contextos que são variáveis e cambiantes. Provocação. Na verdade, não é uma tese. Estavam-me a faltar mais virtudes e estão. É que já lá não há mais. E acho estranho. O compêndio depois, precisamente na questão do discernimento, vai fazer este percurso. Quando estão em questão exigências éticas fundamentais, algumas orientações podem ser dadas. Um católico nunca deve esquecer duas coisas: a conexão entre ordem moral e ordem jurídica. 2, a abertura ao diálogo para o outro, mas sempre assumindo uma fidelidade às suas próprias convicções. E a tríplice relação entre valores naturais, morais e sobrenaturais. Passa imediatamente daqui para a questão da oposição a uma lei injusta, onde estão em questões éticas fundamentais, desenvolvendo a hipótese ou a abertura para que o testemunho cristão pode ser chamado, em certas circunstâncias, a dar a vida pela verdade ou pela exigência ética que está em jogo. Isso ainda é referido, ou seja, o testemunho ou o levar as questões até ao nível do martírio como uma hipótese aberta, e diz-nos que durante séculos a Igreja foi testemunho ou deu testemunha desta disponibilidade para dar a vida em prol da verdade pela qual se combate e se acredita. O que não existe lá, e agora não é bem uma tese, é um teaser, ou seja, é mesmo uma provocação. Para vocês, para começar a haver confusão, de alguma forma, agora que me estou a aproximar do fim. Eu acho que se perguntasse, hoje em dia, a muitos católicos, qual seria a principal virtude que eles escolheriam para um político, eu tenho quase a certeza que uma percentagem significativa iria dizer coragem. E não há lá qualquer referência à coragem. É estranho, também não há qualquer referência à justiça. Mas não faz mal. Porque o compêndio de 2004 só está a salientar a prudência, mas fazendo agora justiça a uma intervenção minha há 12 anos aqui nesta mesma paróquia. Quando Bento XVI, no Parlamento Federal, vai fazer um discurso sobre os políticos e as suas virtudes, sabe perfeitamente que a prudência foi desenvolvida no compêndio. E não é falar de coragem, vai falar da justiça. Começa precisamente até o discurso por uma citação muito bela. Se formos ver ao primeiro livro dos reis, a quando da entronização de Salomão, Deus concede um pedido ao jovem rei. E o que é que ele pede? Sucesso, eficiência, eficácia? Não, ele não pede nada disso. Ele pede, o que é que o jovem rei pede? Um coração dócil que me permita administrar a justiça ao povo e discernir o bem do mal. Justiça e prudência. Mais uma vez, não há aqui qualquer coragem envolvida. Pois toda a gente manda a falar em coragem. De onde é que isso vem? De onde é que vem? Presumo que estejam a querer dizer qualquer coisa do seguinte. No domínio político, e a prudência está a fazer isso, aplicar a verdade aos domínios práticos. Dadas as exigências e os desafios que temos por hoje em dia, o político deve ter a coragem para defender a verdade. Pois a coragem, para o pensamento clássico, é uma virtude que tanto permite defender como atacar. E eu não sei se não é isso que sensibiliza muitos dos nossos corações cristãos jovens, é ter a capacidade de atacar com a verdade. Pois eu acho que a verdade se presta muito mal a arma de arremesso. Atacar com a verdade é uma expressão estranha. Alguém ataca com a verdade? Alguém se propõe a atacar com a verdade? Outra coisa é defender a verdade.
Mas então, existe uma denominação cristã, isto não é só uma coisa de nomenclatura, creio eu, por isso daí a minha provocação. Eu não sei se é coragem do que o cristão está a falar. Ele está a falar numa certa constância, numa certa firmeza, em resistir e defender a verdade dos ataques inusitados de várias correntes, etc, etc. Mas o cristão não tem coragem, e tem uma outra palavra para isso. Fortaleza. E fortaleza tem uma função muito mais defensiva do que atacante, a verdade é bem essa. Eu acho que a verdade não se presta à arma de arremesso, mas a fortaleza implica precisamente essa firmeza e essa constância naquilo que é a defesa da verdade. E eu não sei se hoje em dia não andamos muito encantados com esta ideia de que um político, para ser eficaz e bem-sucedido, deve falar com verdade, mas deve atacar com verdade. Eu não sei se isso é assim. Tenho muitas dúvidas que isso possa ser assim. Sabem onde é que eu acho que isso vem? É aquela literatura do grande líder. O grande líder na gestão, na política, há sempre uma espécie de... Bem, eu não sei o que é dizer, deixem-me fazer um resumo das virtudes cardeais. E as virtudes cardeais são prudência, para o cristão, atenção, fortaleza, não coragem, justiça e temperança. A temperança é sempre esquecida a temperança, este autodomínio, é sempre esquecida na literatura sobre gestão ou sobre política do grande líder. O grande líder é sempre ou corajoso, e atenção, a coragem tem uma função aqui. É a capacidade que o líder tem sempre de tomar medidas difíceis perante desafios que envolvem alguma ambiguidade moral. Okay? Lançar ou não lançar a bomba atómica? Foi corajoso ou não foi corajoso? Às vezes é preciso ser coragem para tomar decisões difíceis. Eu não sei se isto não é uma, digamos assim, literatura secularizada que estabelece uma relação entre uma virtude que está, de facto, lá na origem greco-romana, a coragem, e que constitui o núcleo das cardeais, mas que os cristãos, ao longo da sua tradição, tiveram cuidado de mudar, de cambiar o nome para fortaleza. E eu não sei se não, fortaleza não é essa firmeza e constância na defesa da verdade perante os ataques dos outros que nós procuramos. E não... Atenção, São Tomás de Aquino diria claramente: a fortaleza presta-se mais a defender e a resistir do que a atacar. Eu acho que a verdade precisa de ser mesmo defendida, com fortaleza. É apenas uma provocação. De certeza que eu de encontrar na tradição algumas referências à coragem. Quanto tempo? Quanto tempo? Agora? Pronto. Só um aspecto que eu gostaria de ter desenvolvido para acabar. De facto, era o último ponto, o último sub, que é precisamente nesta espiritualidade do cristão leigo, a questão dos dois entendimentos de laicidade. Uma conquista civilizacional que a Igreja abraça, não significa claramente autonomia da lei moral, ponto 1. E ponto 2, o perigo de um laicismo intolerante, que está lá bem explícito, que tenta dar um papel marginal à fé cristã, e 2, que tenta desqualificar a participação e o contributo do católico porque se revê nas verdades proclamadas pela Igreja. Isso, por acaso, é uma coisa interessante, porque o diálogo na espiritualidade do cristão leigo é tomado, não é só vamos entrar em diálogo com os outros. O diálogo é uma tarefa que as condições para o diálogo, para a sua efetivação, são propostas pelo próprio compreendo como uma tarefa para o cristão leigo. Arranjar condições para que o diálogo aconteça. O que se está aqui a dizer é que os fóruns de debate público ou a esfera pública contemporânea tende a dificultar esta estrutura de diálogo. Eu não sei se, ao falarmos aqui de laicismo intolerante, estamos às vezes a entender mal de que a nossa sociedade, e esses casos ainda acontecem, de uma espécie de militância anticristã ou católica que querem mesmo, não é só desqualificar, querem, digamos assim, eliminar qualquer influência cristã ou católica da nossa sociedade. Isso também existe. Mas há um problema mais subjacente. Este espaço público que nós temos hoje em dia, a gente não se pode esquecer que é uma criação do final do século XVIII no contexto do iluminismo, que não favorece nada
a participação plena e íntegra, coerente, de um certo tipo de racionalidade que se apoia na tradição, como, por exemplo, que faz uma espécie de raciocínio em que a narrativa histórica, diríamos assim, que alicerça as minhas posições, é uma narrativa que atravessa vários séculos e do qual eu agora estou a dar aqui uma espécie de tradução, ou de especificação, ou de concretização. A esfera pública, isto para qualquer iluminista, Kant, o que é, resposta à pergunta, o que é iluminismo? Tenha coragem de servir do teu entendimento sem a ajuda de outrem. Qualquer racionalidade que se constitui em diálogo com uma tradição que a apoia é lida imediatamente pela esfera pública que tem este lastro do iluminismo como um atestado de minoridade. Na verdade, pode utilizar argumentos impessoais, mas na verdade fica sempre uma suspeita de insuficiente capacidade crítica ou de parcialidade. E, portanto, não é que não tenha os mesmos direitos de participação. Devemos dar-lhe voz, mas vocês descontem porque já sabem de onde é que ele vem, diríamos assim. E há uma espécie de minoridade estatutária na esfera pública para um certo tipo de racionalidade que se constitui através da tradição. É muito difícil superar este obstáculo de uma esfera pública porque, como diz muito bem o compêndio, a laicidade deve ser entendida como um local de comunicação entre as várias tradições espirituais e a nação. Mas a esfera pública que temos hoje em dia dificulta muito isso, especialmente a quem tem ou uma visão religiosa ou um tipo de racionalidade, argumentos que se constituem por via da tradição ou por via de um diálogo permanente com a tradição, como é o caso, por exemplo, da doutrina social da Igreja e das consciências que fazem uma reflexão sistemática e apresentam as suas propostas a partir da doutrina social da Igreja. Não sei que tipo de fóruns de debate público é que podem ser criados. Os que existem hoje em dia não são adequados para um diálogo pleno entre as várias visões da racionalidade e diminuem mesmo aquilo que é racionalidade constituída pela tradição, típica do pensamento social cristão. Termino agora e espero as vossas perguntas. Não me embaraçem muito, espero que tenha sido minimamente articulado. Eram muitos princípios, muitos temas. Muito obrigado pela vossa atenção.